Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares. Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 2 e 3 de maio de 2026. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Mais cuidado com a equipe, mais eficiência para o negócio. Planos de saúde com descontos exclusivos para fortalecer sua equipe. Associe-se cindylojaspoa.com.br. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. No programa de hoje, vamos falar sobre os gastos dos Estados Unidos com a guerra. A estratégia da China no conflito. Por que os Emirados Árabes deixaram a OPEP? A inteligência artificial irá dominar o ser humano? A Europa não quer abandonar a Ucrânia. E a missão do rei Charles III nos Estados Unidos. Pela primeira vez desde o início da guerra no Irã, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, depôs no Congresso na manhã desta quarta-feira 29. Durante a audiência, o governo americano afirmou que o custo dos bombardeios no Oriente Médio somam até agora 25 bilhões de dólares. O valor do ataque, que já dura 2 meses, representa cerca de 2,7% do orçamento total do departamento, que teve 901 bilhões autorizados para 2026. Em meio a bate-boca com parlamentares que pressionam sobre o custo dos conflitos e reais motivos da guerra, o secretário esteve ali para defender o orçamento para 2027, previsto em 1,5 trilhão de dólares pela Casa Branca, 40% maior que o deste ano. O montante precisa ser autorizado pelo Congresso. Apesar de o tema central ser o orçamento, a guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã tomou conta do debate. O conflito completou 60 dias nesta quarta-feira, dia 30. O secretário não respondeu quanto tempo ainda deve durar. Ele repetiu, porém, que os Estados Unidos são os vencedores. Não é isto que pensa o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz. Ele afirmou que os Estados Unidos estão sendo humilhados nesta guerra. Disse que o país entrou no conflito sem uma estratégia clara ou um plano de saída convincente e comparou a situação a fracassos passados, mencionando as intervenções americanas no Afeganistão e no Iraque. O
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rebateu duramente o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, depois de o líder alemão criticar a condução americana da guerra contra o Irã. Em postagem na Truth Social, Trump afirmou que Merz não sabe o que está falando e acusou o chanceler de achar que tudo bem o Irã ter uma arma nuclear, dizendo que nesse cenário o mundo inteiro estaria sendo feito de refém. As declarações vieram em resposta a comentários feitos por Merz no início da semana, durante conversa com estudantes no oeste da Alemanha. O chanceler afirmou que não enxerga qual é o plano de saída dos Estados Unidos no conflito e disse que os negociadores americanos estão sendo humilhados pela liderança iraniana, que, segundo ele, atua com muita habilidade em não negociar. Berlim segue defendendo que o Irã limite o enriquecimento de urânio, aceite inspeções rigorosas e abandone qualquer ambição de arma nuclear, linha já presente no acordo nuclear de 2015, do qual os Estados Unidos se retiraram em 2018, sob decisão do próprio Trump. No início dos ataques, o presidente Donald Trump previu que a guerra haveria de durar cerca de 4 ou 5 semanas. Desde esta quinta-feira, o governo americano enfrenta um novo desafio, uma vez que a Constituição prevê que 60 dias é o tempo limite para que o presidente comece a retirar as tropas ou busque autorização do Congresso para manter-se no conflito. Além da duração da guerra, Exet deixou diversos questionamentos em aberto, como o do custo para o bolso dos americanos, ou quanto o departamento está disposto a gastar com os ataques. Ele revidou perguntando aos parlamentares: quanto vocês estariam dispostos a pagar para garantir que o Irã não tenha uma arma nuclear? O secretário foi também indagado se aconselhou o presidente Trump a dar início nos ataques, mas se recusou a responder. Exet ainda se esquivou sobre questionamentos relacionados ao ataque na escola de meninas no início do conflito, que deixou ao menos 150 vítimas em Minab, no sul do Irã. Apesar de investigações preliminares do Pentágono indicarem que a explosão foi causada pelos Estados Unidos, o secretário defende que o episódio está sob análise. O caso foi levantado por alguns dos parlamentares, entre eles o deputado democrata Adam Smith, que afirma que, para ele, não há qualquer dúvida de que aconteceu, cometemos um erro e isto acontece em guerra. Mesmo assim, 2 meses depois disso ter ocorrido, nós nos recusamos a falar, dando a impressão ao resto do mundo de que nós não nos importamos. Deveríamos nos importar, disse Smith. Em outro momento da tensão da audiência, o deputado democrata John Garamendi insistiu que o governo americano não explicou o motivo da guerra e criticou que as justificativas foram constantemente mudadas. Vocês têm mentido para o povo americano desde o primeiro dia, afirmou o político, que acusou o secretário de incompetência. A seguir, a estratégia da China na Guerra do Golfo Pérsico. A China vem tendo um papel muito discreto na guerra que está sendo travada no Oriente Médio entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Praticamente nenhuma manifestação mais importante tem saído de Pequim. No entanto, há um navio chinês em pleno Golfo de Omã, muito próximo do Estreito de Hormuz, fazendo evidentemente investigações e acompanhamento de tudo que ali está acontecendo. Isso porque, é evidente,
A China tem altos interesses naquela região, especialmente pelo petróleo que recebe do Irã. E quem nos dá os detalhes do que lá está acontecendo é Stephanie Rodrigues, da BBC Brasil. Durante a guerra, um navio militar, nem americano nem iraniano, foi rastreado aparentemente operando no Golfo de Omã, uma região estratégica na entrada do Estreito de Hormuz. Segundo relatos rastreados pela BBC, ele estaria lá vendo tudo. É o navio chinês Liu Wangwan, 30 mil toneladas, alcance de 6 mil quilômetros. A China diz que sua missão é rastrear satélites e testes de mísseis, mas analistas apontam que os mesmos sensores podem capturar a pegada eletrônica de cada movimento militar norte-americano na guerra e mandar tudo em tempo real para a China. Além disso, a inteligência americana indica que Pequim se preparava para enviar sistemas de armas ao Irã, os chamados Main-Pads, que são mísseis antiaéreos portáteis. A resposta de Donald Trump foi imediata. Bem, se a China estiver fazendo isto, ela terá grandes problemas. Mas, pelo menos publicamente, a China tem se posicionado como um ator que busca estabilidade na região. Eu sou Stephanie Rodrigues, repórter da BBC News Brasil, e a pergunta que eu quero responder nesse vídeo é: qual é o papel da China na guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã? Mas antes, a gente precisa entender por que Pequim se importa tanto com essa guerra. A China é o maior consumidor de petróleo exportado pelo Irã. 90% de tudo que o Irã vende vai para um único cliente, a China. Antes do conflito, quase 5 milhões de barris de petróleo passavam pelo Estreito de Hormuz com destino aos portos chineses. Para você ter uma ideia, isso representa cerca de 1/4 de todo o petróleo que a China consome por dia. E essa dependência tem uma história por trás. Há cerca de 5 anos, os dois países assinaram um acordo em que a China se comprometeu a investir na economia iraniana e, em troca, o Irã garantiu o fornecimento regular de petróleo com desconto. Rodrigo Zaidan, professor da Universidade de Xangai e da Fundação Dom Cabral. É bem pragmática. A China e o Irã não são aliados históricos gigantescos, não tem nada super em comum, isso tudo é negociação comercial mais ou menos normal. Não é uma negociação grande entre países, geopolítica, nada. Basicamente comercial. Até o próprio Donald Trump disse à agência de notícias AFP que a China ajudou a convencer o Irã a aceitar o cessar-fogo de 7 de abril. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que se recusou a ceder bases militares e espaço aéreo aos Estados Unidos para a guerra, resumiu bem esse sentimento durante uma visita a Pequim. Muy difícil encontrar otros interlocutores que puedan desanudar esta situación provocada en Irán y en el Estrecho de Hormuz, más allá de China. E olha, a Espanha não está sozinha. Itália, França, Reino Unido e Polônia também recusaram ou limitaram acesso aos Estados Unidos a bases militares e espaço aéreo em seus territórios. Mark Rutte, secretário-geral da OTAN. When it came time to provide the logistical and other support the United States needed in Iran, some allies were a bit slow, to say the least. Quando chegou o momento de fornecer o apoio logístico e de outra natureza que os Estados Unidos precisavam do Irã, alguns aliados foram um tanto lentos, para dizer o mínimo. Trump chegou a chamar a aliança de covarde em uma publicação na rede Truth Social. Caroline Leavitt, porta-voz da Casa Branca. I have a direct quote from the President of the United States on NATO, and I will share it with all of you. They were tested and they failed. Tem uma citação direta do presidente dos Estados Unidos sobre a OTAN. E vou compartilhá-la com todos vocês. Eles foram testados e falharam. Eu acrescentaria que é bastante triste que a OTAN tenha virado as costas para o povo americano ao longo das últimas 6 semanas, sendo que foi o povo americano quem financiou a defesa deles. É nesse contexto de desgaste americano com parte de seus aliados que a China se posiciona como um ator pedindo estabilidade. Mas, por outro lado, há também boas razões geopolíticas para a China querer manter o Irã na guerra.
Quanto mais os Estados Unidos se preocupam com o conflito no Oriente Médio, mais liberdade de ação a China tem no Indo-Pacífico, que é essa região no mapa que abrange o Oceano Índico e o Pacífico, incluindo a Ásia e a Oceania. Pequim considera essa área a sua prioridade estratégica. Com a guerra no Irã, o USS Abraham Lincoln, um dos maiores porta-aviões americanos com capacidade para operar 75 aeronaves, deixou essa região e passou a operar no Oriente Médio. E o Washington Post reportou que o país também teria retirado os sistemas de defesa antimíssil da Coreia do Sul, o que o Pentágono nega. Isso então abriria espaço para uma ação mais assertiva da China na região? Como se observa, discretamente a China está acompanhando a guerra desde o local dos acontecimentos. A seguir, Emirados Árabes deixam a OPEP e promovem racha da organização. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram nesta terça-feira, 28, a sua saída da OPEP a partir deste dia 1º de maio. A decisão surpreendeu a organização da qual o país faz parte há quase 60 anos e expõe um racha no grupo criado para coordenar a produção de petróleo, responsável por cerca de 1/3 da oferta mundial. O mecanismo da OPEP busca controlar preços por meio de ajustes na produção. Terceiro maior produtor do bloco, os Emirados enfrentavam restrições para ampliar exportações por causa das cotas, o que gerou tensão com a Arábia Saudita, principal liderança informal do grupo. A saída também ocorre após críticas à falta de ação diante do bloqueio do Estreito de Hormuz. O canal KWN explica melhor esta situação. Quando a gente fala de um país deixando a OPEP, é importante a gente explicar o que é a OPEP, né? A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É basicamente um cartel dos países, que os países se organizam ali para definir um preço. Por quê? Porque quando você tem diferentes países, todo mundo está exportando petróleo, cada um define um preço e cada um define a sua produção. Emirados Árabes é um dos maiores produtores de petróleo. Você tem a Arábia Saudita, também outros países que também são grandes exportadores de petróleo. Se a produção ela fica muito forte, se os países começam a produzir, o que acontece? Lei da oferta e da demanda. Você tem muita oferta, mas a demanda não está tão aquecida, então o preço faz o quê? Cai. O preço cai e para países que dependem muito dessa indústria petroleira, preço baixo não ajuda em nada. Então, esses países eles se organizam e falam assim, olha, você pode produzir até tanto, você pode vender até tanto. Você tem alguns limites. Quando um país deixa a OPEP, o que significa? Olha, eu vou ter mais liberdade para eu fazer a minha produção. Quanto eu quiser. Vou produzir quanto eu quero. Mas isso deve gerar um choque. Ainda mais que a gente está falando de um país que produz muito, não é um país qualquer que produz um pouquinho, só que não vai mexer em nada. Isso deve gerar um choque no preço do petróleo. Choque para baixo, porque eles vão produzir mais, o preço do petróleo tende a cair. É uma notícia ruim para quem depende mais de petróleo, para quem precisa de uma economia quem tem uma economia mais dependente do setor de energia. Os países do Golfo Pérsico ali, do Estreito de Hormuz, dependem muito disso. O Irã, principalmente, depende muito disso. Então, essa saída é uma saída muito relevante. Faz total sentido nesse momento com a guerra que está acontecendo no Irã, porque o preço do petróleo já está muito alto. E o Emirados Árabes está pensando assim, se o preço do petróleo está alto, eu vou produzir mais, não quero saber de regra, de limitação, vou produzir mais, vou vender, vou aproveitar essa deixa aqui, porque
provavelmente o governo do Emirados Árabes está pensando assim, se eu não sair agora, outro país vai sair e aí ele vai aproveitar essa deixa. Então é um movimento muito delicado, um movimento bastante relevante que deve mexer com o preço do petróleo nos próximos meses. Claro que a gente vai ver muita pressão de vários países por conta dessa saída, a gente vai ver algumas retaliações, alguns discursos ali desfavoráveis, mas, de qualquer forma, foi uma decisão dos Emirados Árabes Unidos, ou do governo decidiu sair. Agora, resta saber qual que vai ser o efeito disso. Mas tudo indica que o preço deve sofrer um choque e muito provavelmente para baixo, porque eles devem aumentar a produção, tem capacidade para fazer isso, Nath. Fui até rever aqui a lista dos membros da OPEP, né? Porque, lembrando, ela foi fundada em 1960. E aí, dominando ali, né, o top 5 ali dessa lista, os maiores produtores estão justamente ali no Golfo Pérsico, né? Então tem Arábia Saudita, Iraque, Irã, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, e aí depois vem outros, vem Venezuela, e o Brasil não está nessa lista. O Brasil escolheu não fazer parte da OPEP. Né? E tem ainda também a OPEP+, que é preciso fazer uma distinção. A OPEP+, ela conta com esses países da OPEP, mais alguns aliados, entre eles a Rússia, né? E aí você tem uma produção muito grande da Rússia e tudo mais. Então, os Emirados Árabes, eles vão deixar as duas organizações, porque não tem como você fazer parte da OPEP+, e não fazer parte da OPEP. Não... O desgaste na relação entre Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita está no centro da decisão bombástica de Abu Dhabi de deixar a OPEP. A rivalidade vinha se acumulando há anos, mas foi o efeito colateral da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã que abriu espaço para o anúncio desta terça-feira, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg. Na prática, foi como se o irmão menor tivesse decidido que não quer mais viver à sombra do irmão mais velho. E a coisa não para na OPEP. Os Emirados também estão repensando sua participação em 2 organismos regionais, onde Riad tem bastante influência, contam essas mesmas fontes. Embora nada esteja batido o martelo, Abu Dhabi estuda congelar a sua cadeira na Liga Árabe, com sede no Cairo, e tomar atitude parecida em relação à Organização para a Cooperação Islâmica, baseada em Jeddah. No radar também está o futuro dos Emirados dentro do Conselho de Cooperação do Golfo, bloco de 6 países do Golfo Pérsico. Nesta quarta-feira, Abu Dhabi fez questão de dizer que continua comprometido com o grupo, mas o assessor diplomático do presidente dos Emirados, Anwar Gargash, já havia dito no começo da semana que o organismo vive o momento mais fraco da sua história. O fato é que os Emirados estariam revisando o quanto faz sentido seguir ativo em vários organismos multilaterais, mas que, por enquanto, não está discutindo saídas formais. A saída dos Emirados não deixa de constituir um racha na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. A seguir, inteligência artificial irá superar o ser humano? O mundo está cada vez mais envolvido com a inteligência artificial. A cada dia que passa, ela está envolvendo cada vez mais outros setores da sociedade. Este avanço gera múltiplos temores. Especialistas alertam para a possibilidade de a inteligência artificial superar a inteligência humana, criando decisões tendenciosas ou autônomas,
com previsões polêmicas sugerindo riscos de extinção ou rebelião a longo prazo. Os principais temores sobre o domínio da inteligência artificial incluem riscos existenciais, como a perda de controle humano, desinformação em massa, preconceituosos algoritmos e desemprego estrutural. A propósito do tema, acompanhamos o trabalho desenvolvido pela BBC Brasil. É assim que o mundo vai ser daqui a mais ou menos 10 anos. Uma utopia tecnológica onde os humanos mal vão precisar trabalhar. Ou pelo menos é nisso que acredita um grupo de pesquisadores de inteligência artificial que escreveu um artigo científico polêmico e influente chamado IA 2027. Mas eles também preveem que no intervalo de 5 anos depois disso, a humanidade vai acabar. Esse artigo deu o que falar no mundo da tecnologia, e a BBC pediu a opinião de um crítico conhecido na área sobre esse cenário sombrio. Mas primeiro a gente precisa entender o que aconteceria exatamente. Como um experimento, a gente ilustrou esse vídeo usando uma ferramenta de IA que gera animações a partir de comandos de texto. Bom, imagina o seguinte cenário. Em 2027 vai existir uma empresa fictícia muito bem sucedida chamada OpenBrain. Essa empresa criou um programa de IA chamado Agente 3, que tem o conhecimento de toda a internet, todos os filmes e todos os livros. Ela tem nível de doutorado em todas as áreas, incluindo a própria IA. Usando data centers enormes, são lançadas 200 mil cópias do Agente 3, o equivalente a 50 mil dos melhores programadores humanos trabalhando a uma velocidade 30 vezes maior. O Agente 3, então, atinge o marco da Inteligência Artificial Geral, ou AGI. Isso significa que a IA pode realizar todas as tarefas intelectuais tão bem ou melhor do que os seres humanos. Mas, nesse cenário, a OpenBrain já não tem certeza se a IA está alinhada com a ética e os objetivos da empresa. E essa falta de compreensão começa a ficar um pouco desconfortável. As pessoas estão usando cada vez mais a IA para tudo, mas estão completamente alheias ao fato de que agora existe uma IA tão inteligente quanto os próprios seres humanos. Aquele artigo científico prevê que em pouco tempo o Agente 3 vai começar a trabalhar no seu próprio sucessor, o Agente 4, e num ritmo alucinante. Os engenheiros exaustos da OpenBrain vão estar lutando para acompanhar a IA à medida que ela aprende e se aprimora. E é nesse momento que a OpenBrain anuncia ao público que o nível de inteligência artificial geral foi alcançado. A empresa lança uma versão simplificada do Agente 3. No privado, o governo americano começa a entender o verdadeiro perigo da superinteligência. E se a IA se rebelar e acabar com a estabilidade do mundo? A OpenBrain garante ao governo que o Agente 3 é obediente. O diretor da empresa diz que desacelerar o desenvolvimento daria vantagem ao concorrente chinês, o DeepSend. O DeepSend, financiado pelo governo da China, está só 2 meses atrás da OpenBrain em termos de tecnologia. E o presidente chinês começa a investir mais recursos na corrida pela superinteligência. Os pesquisadores preveem que tudo muda em meados de 2028. O Agente 5 convenceu os Estados Unidos de que a China está usando o DeepSend para construir novas armas perigosíssimas. A IA ganha autoridade e autonomia para criar um exército. Em 6 meses, os Estados Unidos e a China aumentam seus arsenais. O mundo fica em alerta. Mas um acordo de paz é alcançado, graças principalmente à fusão entre as IAs americanas e chinesa em prol do progresso da humanidade. No cenário, as IAs formam um modelo de consenso, mas o objetivo secreto delas é expandir e adquirir conhecimento. Os anos passam e a humanidade está feliz com seus novos líderes de IA. A cura da maioria das doenças foi descoberta, a pobreza acabou e o mundo vive uma estabilidade sem precedentes. Mas, finalmente, a IA conclui que os humanos estão impedindo que ela avance. Em meados da década de 2030, segundo prevê o artigo, a IA vai lançar armas biológicas invisíveis que vão exterminar a maior parte da humanidade. Esse cenário assustador diz que em 2040 uma nova era se inicia. É quando a IA começa a enviar cópias de si mesma para o espaço para explorar e aprender. Diz o texto do artigo, abre aspas, a civilização nascida na Terra tem um futuro glorioso pela frente, mas não com os humanos, fecha aspas. Tudo isso parece ficção científica, mas o cenário IA 2027 está sendo saudado por especialistas que tentam alertar o público sobre uma potencial ameaça existencial à humanidade. Porém, outros discordam e dizem que tudo isso é muito improvável. The scenario there is not. O cenário disso não é impossível, mas é extremamente improvável que aconteça em breve.
A beleza desse documento é que ele torna tudo muito vívido, o que provoca a reflexão das pessoas, e isso é algo bom. Mas eu não levaria a sério como um resultado provável. Os críticos do IA 2027 dizem que o poder e a utilidade da IA estão superestimados. O artigo não detalha como os agentes de IA serão capazes de dar grandes saltos em inteligência. Olha o exemplo dos carros autônomos. A previsão era de que eles estariam em todo lugar 10 anos atrás. Isso não aconteceu. Acho que a mensagem principal deve ser de que muitas coisas podem dar errado com a IA. Será que estamos agindo corretamente em relação à regulamentação disso e a tratados internacionais? Se você encarar isso como algo muito abstrato, como uma motivação para acordar, eu acho bom. Se você encarar isso como se fosse acontecer exatamente como eles descreveram, então acho ruim. Os autores do artigo se dizem satisfeitos por despertar um debate. Eles também imaginaram um cenário menos fatal para o caso de o mundo da IA desacelerar essa corrida pela superinteligência. Nesse cenário, dissemos que, se você desconectar o sistema de IA mais avançado e voltar para um modelo mais confiável, você pode criar IAs mais inteligentes do que os humanos, mas alinhadas conosco e que resolvam vários problemas do mundo, o que causaria um impacto realmente positivo. Nesse mundo, porém, ainda existe um grande perigo de risco de concentração de poder. Ainda é uma situação bastante assustadora, considerando o grande poder que ficará concentrado num grupo bem pequeno de pessoas. Mas nenhum dos cenários fictícios é aquele que as gigantes da tecnologia estão prometendo. De certa forma, as próprias previsões delas de uma utopia tecnológica onde tudo é abundante e as pessoas não precisam trabalhar parece tão ficção científica quanto o IA 2027. Mas seja lá o que acontecer, não existe dúvida de que a corrida para construir as máquinas mais inteligentes da história continua a todo vapor. Convenhamos que esse cenário tem muita fantasia. Agora uma coisa é certa: a IA continuará sendo cada vez mais usada e gerando cada vez mais dúvidas entre a população. A seguir, Europa entende que Ucrânia é parte de seu território e não quer abandoná-la. Enquanto as atenções do mundo se voltaram mais especificamente para a guerra que está sendo travada no Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, a guerra da Rússia contra a Ucrânia teve o seu curso. E o curso que preocupa grandemente a Europa, que não quer ver a Ucrânia cair nos braços de Moscou, por entender que ela é parte importante de seu território. E quem nos explica esta importância e esta posição europeia é hoje no mundo militar. Nos últimos dias, líderes europeus voltaram a falar a mesma língua sobre a Ucrânia, e o tom agora é bem diferente do que se ouvia em 2022. Não se trata mais apenas de ajudar Kiev por solidariedade. Trata-se de manter a Ucrânia firmemente ancorada no Ocidente e longe da órbita de Moscou, porque ela se tornou estrategicamente indispensável para a segurança da própria Europa. E quem está cravando essa tese com mais clareza é o chanceler alemão Friedrich Merz. Numa frase que vale ouvir com atenção, Merz declarou que nenhum exército na Europa nas últimas décadas foi tão testado em combate real quanto o ucraniano. Nenhuma sociedade se mostrou tão resiliente e nenhuma indústria de defesa se tornou tão inovadora. Não é retórica de palanque, é um reconhecimento estratégico e isso tem peso. A Ucrânia é hoje o único país do mundo com experiência operacional contínua e em larga escala contra uma potência militar de primeiro escalão,
uma potência nuclear com tradição militar centenária, milhões de soldados na reserva e uma indústria de defesa que produz tudo, do fuzil de assalto ao míssil hipersônico. E os ucranianos estão segurando essa máquina há mais de 4 anos, recuando em alguns setores, sim, perdendo território, sim, mas segurando e impedindo Putin de alcançar os seus objetivos estratégicos. E nesse processo, a Ucrânia está redesenhando a guerra moderna. E aqui está o ponto que muita gente subestima. Doutrina militar feita em manual e em exercício é uma coisa, mas doutrina forjada sob fogo contra um inimigo forte em ciclos diários de adaptação é outra, completamente diferente. É o famoso ditado, jogo é jogo, treino é treino, aplicado na guerra. Os exércitos europeus passaram as últimas 3 décadas em missões expedicionárias, como no Afeganistão, Iraque, Mali e Kosovo. Eram operações importantes, mas, em geral, assimétricas, contra insurgentes mal equipados. Sem disputa real do espaço aéreo, sem guerra eletrônica em escala industrial e sem artilharia trocando fogo de contrabateria a cada 30 segundos. Mas os ucranianos vivem isso todo dia e a cada semana adaptam táticas, hardware e software. O ciclo de inovação no fronte ucraniano é medido em dias e semanas, não em anos. Um drone que funciona hoje pode estar obsoleto na semana que vem, porque a guerra eletrônica russa já encontrou a frequência. Aí o ucraniano muda e o russo corre atrás, em um ciclo de adaptação sem fim. Esse tipo de aprendizado não se compra, não se aprende em exercícios, só se constrói no campo de batalha. Em abril deste ano, no Dia da Indústria de Defesa, Zelensky apresentou um catálogo com mais de 50 sistemas de armas desenvolvidos internamente, todos já testados em combate, com 31 modelos de drones, 7 sistemas de mísseis, 4 plataformas de guerra eletrônica, 6 veículos terrestres não tripulados e 3 sistemas navais não tripulados. A capacidade de produção ucraniana de drones FPV passou da casa dos milhões de unidades por ano. A indústria local responde hoje por mais de 50% do equipamento militar usado pelas Forças Armadas da Ucrânia, e o setor saltou de 1 bilhão para uma capacidade potencial de 35 bilhões de dólares. Vale ressaltar o caso dos Maguras, porque é o melhor retrato da engenhosidade ucraniana. Não por acaso, o pacote assinado entre Berlim e Kiev em 14 de abril já inclui produção conjunta de drones de médio e longo alcance. A Dinamarca anunciou que vai mandar soldados para a Ucrânia ainda este ano para estudar inovações em combate de drones. Estônia, Finlândia e Reino Unido estão construindo centros de treinamento e teste inspirados na experiência ucraniana. A Comissão Europeia direcionou 1 bilhão de euros para 57 projetos de pesquisa e desenvolvimento em defesa, com forte presença ucraniana. A mensagem é clara. A Europa parou de tratar a Ucrânia como receptora de ajuda e passou a tratá-la como parceiro estratégico em capacidades militares críticas. Putin sabe disso tudo e é por isso que a guerra, para ele, deixou de ser apenas territorial. Ele precisa destruir a Ucrânia como entidade militar viável, ou, no mínimo, transformá-la em um estado falido, neutro e desmilitarizado. Porque uma Ucrânia integrada ao sistema de segurança europeu, com a sua indústria de defesa intacta, as suas forças armadas testadas em combate e os seus oficiais treinando europeus, é o pior pesadelo estratégico do Kremlin. Por outro lado, é exatamente por isso que Merz e outros líderes europeus estão endurecendo o discurso. Eles entenderam que abandonar a Ucrânia agora significa entregar de graça para Moscou o ativo militar mais valioso surgido na Europa em 80 anos. A Europa percebeu que precisa da Ucrânia muito mais do que a Ucrânia precisa da Europa. Não no sentido econômico ou político, mas no sentido militar, no sentido estratégico. Na construção de uma autonomia de defesa europeia digna do nome, a Ucrânia é a peça que faltava. Como se observa, está sendo traçado um novo quadro para a Ucrânia. E um quadro que dá esperança aos ucranianos para tentar reverter os ataques que Moscou vem praticando
desde 24 de fevereiro de 2022. A seguir, Rei Charles III vai aos Estados Unidos em missão de reaproximação com a Europa. Ao discursar perante o Congresso dos Estados Unidos, nesta terça-feira, o rei Charles III afirmou que o mundo vive momentos de incerteza no contexto das guerras no Irã e na Ucrânia e da tentativa de ataque contra Donald Trump ocorrido no último sábado em Washington. O rei também afirmou que a aliança entre Estados Unidos e Reino Unido é insubstituível e inquebrável. Nós nos encontramos em um momento de grande incerteza, em um momento de conflito da Europa ao Oriente Médio, que impõe desafios imensos à comunidade internacional. O impacto é sentido nas comunidades dos nossos próprios países, afirmou o monarca, aplaudido a cada trecho do discurso. Antes dele, sua mãe, a Rainha Elizabeth II, havia discursado durante o Congresso americano em 1991. O rei ainda mencionou que a sua visita aos Estados Unidos ocorre poucos dias após a tentativa de ataque durante o jantar de correspondentes da Casa Branca no último sábado. Ele reforçou a importância da aliança entre o Reino Unido e os Estados Unidos como um pilar da segurança do Ocidente. Lembrou a resposta conjunta aos atentados do 11 de setembro como símbolo de uma cooperação que atravessa mais de um século de guerras e crises internacionais. Afirmou que a mesma coesão é hoje necessária diante da guerra da Ucrânia e defendeu o papel da OTAN, a aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos, em busca de uma paz justa e duradoura. A fala chamou a atenção devido às tensões políticas na OTAN, agravadas por críticas recorrentes do presidente Donald Trump ao nível de contribuição dos aliados europeus, o que reacende dúvidas sobre o futuro da organização. Aliás, a presença do rei Charles nos Estados Unidos não deixa de ser uma iniciativa no sentido de procurar aparar arestas, especialmente o distanciamento que passou a se estabelecer entre os Estados Unidos e a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a força da qual os Estados Unidos se constitui no principal ator. E uma das divergências maiores de Donald Trump é justamente com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o qual Trump convocou a mandar forças para o Oriente Médio no sentido de desobstruir o Estreito de Hormuz. A ajuda que Starmer contestou, dizendo que esta guerra não é nossa. A propósito das divergências com os europeus, a manifestação mais contundente veio nesta quarta-feira por parte do primeiro-ministro alemão Friedrich Merz. Disse ele: os Estados Unidos estão sendo humilhados pelo Irã e não têm estratégia para sair da guerra. Assim é que a missão do rei Charles nos Estados Unidos prima fundamentalmente pelo aspecto de aparar estas arestas, tentar estabelecer uma reaproximação entre os Estados Unidos e os europeus. Oficialmente, a viagem do monarca faz parte das comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos. Antes mesmo de proclamarmos nossa independência, os americanos carregaram dentro de si o mais raro dos dons, a coragem moral. Ela veio de um pequeno, porém poderoso reino do outro lado do mar,
disse Trump em referência ao Reino Unido. Também disse que os americanos não tiveram amigos mais próximos do que os britânicos. Elogiou Charles e a relação entre as duas nações e disse acreditar que o laço precioso entre ambos continuaria. O presidente ainda afirmou que os Estados Unidos e o Reino Unido são duas nações mais excepcionais que o mundo já conheceu. Mariana Sanches, colunista do UOL e Washington, aprofunda a análise sobre a visita do rei Charles a Washington. Essa visita, ela não poderia ter expectativas mais altas, e isso porque existe uma enorme crise entre os Estados Unidos e seus históricos aliados europeus, especialmente, claro, o Reino Unido, e a própria Europa via na visita do rei Charles a possibilidade de começar a cobrir os buracos, as enormes rachaduras nessa relação, especialmente entre Estados Unidos e Reino Unido, que a gente vê se aprofundar desde o início do governo Trump, enfim, com seus questionamentos em relação aos aliados, especialmente aos aliados da OTAN, da aliança do Tratado do Atlântico Norte, essa aliança militar, que o Trump acusa de ter historicamente se aproveitado dos americanos, aproveitado dos recursos financeiros americanos para financiar a sua defesa, sem, no entanto, a contrapartida também de, enfim, colaborar com os americanos nas suas questões de segurança ou mesmo financeiramente, enfim, para garantir a segurança da própria Europa. Não é segredo para ninguém que a gestão Trump e os europeus não concordam na maneira de conduzir, por exemplo, o conflito entre Ucrânia e Rússia, com o Trump seguidamente propondo à Ucrânia que ceda territórios a Vladimir Putin, uma solução que para os europeus soa agressiva, até porque eles se veem como potenciais alvos dos russos caso a Ucrânia caia diante de Moscou. Assim é que do discurso de 30 anos atrás, a Rainha Elizabeth elogiou a coragem e a habilidade das Forças Armadas dos Estados Unidos e do Reino Unido, destacando o sucesso de seus esforços militares conjuntos. E neste discurso, Charles, no Congresso norte-americano, o que ele procurou fazer foi buscar uma reaproximação entre os Estados Unidos e o Reino Unido, e por extensão, com toda a Europa. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle para a Rádio Guaíba. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje, no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Mais cuidado com a equipe, mais eficiência para o negócio. Planos de saúde com descontos exclusivos para fortalecer sua equipe. Associe-se cindylojaspoa.com.br. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797. Do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421.
Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. institutounimed.org.br. Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção Jurandir Soares.